Pessoal, sou o professor Walter Araújo, sou professor da disciplina de Cálculo Integral, nosso Cálculo 2. E hoje vamos dar continuidade à unidade 3 e vamos falar sobre coordenadas polares. O tópico dessa aula, a gente vai falar de coordenadas polares, fazendo a definição, fazendo toda a construção, mostrando para vocês o que significa coordenadas polares. E em seguida, vamos falar sobre área em coordenadas polares, tá? Então, inicialmente, vamos falar aqui a parte das coordenadas polares, a parte inicial, que é a parte da definição. Então, se considerarmos no plano um sistema ortogonal de coordenadas cartesianas, em que a origem coincide com o polo e o semi-eixo OX com o eixo polar. E se a coordenada θ, ρ forem coordenadas polares de P, então suas coordenadas cartesianas são dadas por. Então, para a gente entender, nós vamos construir um plano cartesiano e dentro do plano cartesiano a gente vai pegar o eixo, o nosso famoso eixo X, que é o eixo das abscissas. Esse eixo vai ser chamado de eixo polar. A origem do plano cartesiano é a origem do eixo polar e vamos fazer uma angulação que a gente vai chamar de θ, e esse θ, a cada angulação que a gente faz, nós vamos ter um comprimento ρ, tá? E aí vai saindo o que nós chamamos de coordenadas polares. Então, observe que eu tenho o meu eixo X, tá? Tá aqui o meu eixo X, meu eixo Y, né? Os nossos eixos que a gente estamos acostumados. Então, aqui eu tenho um plano cartesiano. A origem do sistema aqui, é a mesma origem do plano polar. Esse ponto aqui que a gente está considerando. Para cada ponto x, y, que é esse meu ponto P, meu ponto P, x, y, ele também vai gerar no plano polar um ponto associado a um θ e um ρ. Então, esse comprimento que a gente chama de ρ aqui, que é o nosso comprimento, ele é gerado por uma angulação θ, tá? Todo ponto xy no plano cartesiano, ele tem uma angulação e ele forma um comprimento. Então, esta angulação e esse comprimento é o que a gente é o que nós vamos caracterizar como o nosso famoso eixo polar, tá bom? E já que eu estou fazendo essa caracterização, então como é que vai se dar essa relação de cada xy desse com o meu θ e o ρ? Da seguinte forma. Se você observar aqui, nesse triângulo, no triângulo da origem com ponto P com ponto X, é um triângulo retângulo. Então a gente pode aplicar aqui, nós conseguimos aplicar aqui uma trigonometria básica, uma trigonometria no triângulo retângulo. Então eu posso aplicar aqui inicialmente o cosseno. Se eu perguntar para você, quem é o cosseno, só colocando aqui, quem é o cosseno de θ? Aplicando trigonometria. E depois, quem é o seno de θ? Também aplicando trigonometria. Então, a definição de cosseno e seno é cateto oposto dividido pela hipotenusa. É por isso que a gente tem. Mas quem é o cateto oposto? Se a gente for olhar aqui, o cateto oposto é esse comprimento do ponto P até o X aqui, que vale Y.
que seria o seno, e a nossa hipotenusa desse triângulo é esse ρ. Então está aqui o ρ. E o y é o cateto adjacente pelo comprimento que é o ρ. Então, isso aqui é a nossa trigonometria saindo desse triângulo. Então, é esse passo aqui, ó. E se a gente for fazer aqui um meios pelos extremos, né, ó? Um meios pelos extremos aqui em cada uma dessa situação, ó. Eu tenho exatamente que o x é ρ cosseno θ e o y é ρ seno θ. Tá bom? Onde, aí a gente pergunta, e quem é o comprimento? Tá? O meu comprimento vai ser raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso em função de x e y, tá? E aí a gente pode, mas como é que eu sei que isso é verdade? Porque aqui é um triângulo retângulo, né, pessoal? Então você está aplicando aqui teorema de Pitágoras. Então esse ρ aqui, que é a hipotenusa ao quadrado, é a soma é a raiz quadrada, né? Pelo teorema de Pitágoras, né? Nós temos isso aqui, né? Ó. Pelo teorema de Pitágoras, nós temos que a hipotenusa ao quadrado, que é o ρ, é a soma dos catetos ao quadrado. Um cateto é x e o outro cateto é y. E se eu extrair aqui essa raiz desse cara aqui, eu tenho exatamente isso aqui, ó. Já foi o que nós colocamos aqui, não. Então esse aqui é o ρ. Então, resumindo, é o que a gente vai precisar, né, dentro das nossas notações. Nós vamos precisar do x, que é ρ cosseno θ, e do y, que é ρ seno θ. E do ρ, que é a raiz quadrada de x2 mais y2. Tá bom? Então, isso são as nossas informações que a gente necessita inicialmente. Vamos fazer um exercício. Desenhe a curva dada em coordenadas polares. Então, nós temos aí, na letra A, 1 menos o cosseno de θ. E na letra B, nós temos ρ igual ao seno de 2θ, tá? Eu vou fazer uma alteração. Não vamos colocar só θ não, tá? Vamos colocar aqui aqui 2θ. Vou fazer uma pequena alteração aqui, ó. 2θ. Então vamos resolver cada uma dessas nossas questões. Na letra A, o que vai acontecer aqui, pessoal? Vamos ter o seguinte. Vamos fazer uma tabelinha para que a gente consiga entender o funcionamento de cada um desses casos. Então aqui essa tabela vai ser construída com a cada θ que eu vou dar, eu vou ter um ρ. Primeiro, nós estamos trabalhando com a função trigonométrica, né? Embora tenha um ali, mas ela é uma função trigonométrica. Então, a função trigonométrica, pessoal, esse ângulo, a gente vai trabalhar de 0 até 2π. Por que de 0 a 2π? Porque se eu passar de 2π, ele volta com as mesmas curvaturas, então não faz sentido. Então, de 0 até 2π, ele vai mostrar o que vai ser, como é que vai ser a curva. De 2π em diante, é a mesma curva produzida de 0 a 2π. Ótimo, então, vamos pegar para cada θ, já que é de 0 a 2π, vamos pegar as angulações que a gente... Vamos pegar 8 pontos. Vamos pegar os pontos que a gente conhece, de 90 a 90, e vamos pegar ali os pontos a cada 45 graus também. Então, o primeiro ponto que nós vamos pegar aqui vai ser o 0, tá? Nós teríamos um outro ponto aqui que seria o π sobre 2, mas como eu quero pegar a cada 45, né? Vamos pegar também aqui o π sobre 4. Depois, vamos pegar o π sobre 2. Vamos pegar depois disso aqui o
3π sobre 4. Aí vamos pegar o π. Depois vamos pegar o 5π sobre 4. Aí agora vamos pegar o 3π sobre 2. Vamos pegar o 7π sobre 4. E por último, o 2π. Então, estou fazendo uma tabelinha aqui, onde essa tabela vai ter 8 pontos. Né? Na verdade, vai ter 9 pontos, porque um ponto vai se repetir, que é exatamente o 0 e o 2π. Para cada ponto desse aqui, nós vamos ter um comprimento, tá bom? Esse é o nosso intuito. Cada ponto vai gerar um comprimento, e esse comprimento que a gente está em busca. Então, aí a gente coloca na fórmula. Se for 0, o que vai dar aqui? Ó? Se for 0, a gente joga na fórmula. Quem é o cosseno de 0? O cosseno de 0 é 1. Então, fica 1 menos 1, que é 0. Então, está dizendo que se eu tiver 0 graus, eu tenho 0. No π sobre 4, a gente vai colocar, pessoal, só valores aproximados, tá? É só o intuito da gente fazer o nosso gráfico. Cosseno de π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Tá? Raiz de 2 sobre 2 é aproximadamente 1,7. Então, se a gente for fazer 1 menos 1,7, nós temos aqui aproximadamente 0,3. Π sobre 2 é o cosseno de 90. Cosseno de 90 é 0. Então, isso aqui vai dar 1. 3π sobre 4, nós vamos ter o seguinte, ó. Se a gente está calculando aqui 3π sobre 4, que é 135 graus, tá? A gente está na mesma linha do 45. Como o cosseno do segundo quadrante é negativo, então ele daria o menos raiz de 2 sobre 2. Então, menos 0,7. Como tem o sinal de menos aqui, ficaria 1 menos com menos 0,7. Então, daria 1,7. 1,7. No π, cosseno de π é menos 1. Então, fica 1 menos menos 1, vai dar 2. No 5π sobre 4, a gente vai ter o cosseno também negativo. Então, a gente volta lá para menos 0,7. Então, 1 com menos 0,7, fazendo um jogo de sinal, volta para 1,7. Estou colocando valores aproximados, tá? No 3π sobre 2 é 0. Então, cosseno de 3π sobre 2, que é o cosseno de 270, é 0. Portanto, volta a ser 1. No 7π sobre 4, o cosseno já é positivo. Então, é o 0,7. Então, aqui já volta a ser 0,3. E no 2π é 0. Observa, ó, que a gente foi 0, 0,3, 1, 0,7, chegamos em 2, aí a gente foi reduzindo novamente para esses valores, ó, 1,7, 1, 0,3 e 0. Pronto, isso aqui já diz muito de como é que vai ser a estrutura do nosso gráfico. Então, ele vai ser assim. Nós vamos ter um ponto aqui, que esse ponto aqui é o nosso eixo, é o ponto inicial, tá? Nesse ponto inicial, nós vamos ter um eixo que está coincidindo com o eixo X, que a gente chama de eixo polar. Então, esse aqui é o nosso eixo polar. No eixo polar, vamos ter sempre um ângulo e um valor. No primeiro ponto, está dizendo que o ângulo é 0 e o valor é 0. Então, se eu faço uma angulação de 0 graus, eu tenho 0 de comprimento. Então, este ponto bem aqui, ó, é o próprio ponto que a gente já marcou. A outra angulação, vamos fazer logo todas as angulações. Eu tenho uma angulação de π sobre 4.
Como eu tenho as angulações de 90 graus, vou fazer todas as angulações de 90 graus. Então, essa angulação aqui é a angulação de π sobre 2. Essa aqui que eu estou tracejando é a angulação de π. Essa aqui embaixo, que a gente está tracejando, também é a angulação de 3π sobre 2. O próprio eixo polar, ele tem duas angulações. Ele tem a angulação de 0 e tem a angulação de 2π. E aí vamos fazer as angulações de 45 graus. Ó. Aqui, nesse sentido, nós temos duas angulações. Aqui é a angulação de π sobre 4, que é o 45. E aqui é a angulação de 5π sobre 4. Nesse outro caso aqui, nós temos também a angulação de 135. E para cá, nós temos a angulação de 7π sobre 4. Então, aqui eu tenho uma angulação de 3π sobre 4. E aqui a angulação de 7π sobre 4. Eu fiz todas as angulações. Agora, a gente vai fazer as marcações do ponto. Então, vou fazer uma troca aqui de cor. Então, qual é o primeiro ponto a ser marcado? É na angulação de 0 graus, comprimento 0. Então, este ponto está marcado. Na angulação de π sobre 4, eu tive 0,3. Então, eu tive bem pequenininho aqui, ó. Um pontinho aqui. Que é o 0,3. Que é o comprimento. Eu estou dizendo que este comprimentozinho daqui para cá, ó, é 0,3. Quando eu cheguei em π sobre 2, eu tive 1. Então, esse comprimento que era 0,3 já passou a ser maior. O comprimento passa a ser 1. Então, tá aqui meu comprimento 1. Quando eu cheguei em 3π sobre 4, eu tive um comprimento de 1,7. Então, se aqui é 1,7, está bem maior. Vou botar 1,7 aqui, ó. Estou dizendo que daqui, que é do 0 até aqui, vale 1,7. Quando eu cheguei no π, eu tive um comprimento de 2. Então, um comprimento maior. Aí eu volto novamente agora para o comprimento de 1,7 em 5π sobre 4. Voltei para o comprimento de 1. Voltei para o comprimento de 0,3. E finalmente eu volto para o 0 porque eu chego no 2π. Agora eu emendo todos os pontos. Então, olha só como é que vai ser a nossa curvatura. Olha só que interessante é a nossa curvatura. Vou apagar dois pontos. Vou apagar este ponto e esse aqui. E vou botar esses pontos um pouquinho mais para cá e esse um pouquinho mais para cá. Então, vem aqui, vai pegar no ponto e vai seguir para cá. Bom? Então, o que nós percebemos aqui, pessoal? É que a curva deu esse coração, tá bom? E este coração, ele tem um nome. Nós fizemos aí, pessoal, uma cardioide. Bom, uma cardioide. Então, todas as curvas com esse formato de coração, às vezes o coração vem aqui, ó, faz um laço, então são chamados de cardioides. Se eu fizesse 1 menos o cosseno, que essa aqui é cardioide, se eu faço 1 menos o seno, qual a diferença? A diferença é que esse coração não está deitado, é um coração que está em pé. Se eu faço 1 mais o cosseno, a diferença é que o coração não está
com essa parte maior para a esquerda, tá para a direita. É como se eu espelhasse. Se eu fizesse 1 mais o cosseno, o coração ele está pegando a parte positiva. É um coração deitado, mas com a ponta do coração para cima. Então a gente vai podendo fazer essas variações aí, tá bom? Então esse é a nossa curva que a gente representou. E é óbvio que essa curva, ela também é a mesma curva. Aí é por isso que a gente diz, então quer dizer se eu fizer no plano cartesiano, eu vou ter uma curva idêntica? Sim. Então aqui, ó, esse eixo polar ele passaria a ser o eixo X, se eu fosse trabalhar assim, né, ó. Se eu quisesse associar isso aqui com o nosso eixo cartesiano, estaria dizendo que este eixo aqui, ó, que é o eixo polar, ó, seria o eixo X aqui, e este outro eixo aqui, ó, seria o eixo Y, tá? E aí você pergunta, então eu tenho uma curva, uma representação em formato de x e y que representa essa curva. Sim, nós temos. E é o que a gente vai ver futuramente. Nós vamos ver como é que a gente pode sair tanto daqui para o plano cartesiano e do plano cartesiano para cá, tá? Se eu quisesse sair, eu só ia fazer as representações. O que eu ia fazer? O ρ, eu sei quem é a raiz quadrada de x2 mais y2. E o cosseno também eu sei quem é. O cosseno, ele a gente colocando na nossa representação, né? Ele é x dividido pelo ρ. E o x é raiz quadrada de x2 mais y2. A gente ia fazer todas essas contas e ia ter uma representação em forma de x e y. Tá bom? Então vamos agora fazer aí a letra B, né? Então observe que nós fizemos uma cardioide. E futuramente a gente vai ver que a gente vai calcular a área desta cardioide, ou seja, a área deste coração, né? Tem como fazer isso, tá bom? Letra B. Vamos fazer aí o mesmo procedimento que nós fizemos. E aí a gente vai fazer uma representação, pessoal, com algumas. Eu só vou diminuir o tamanho do quadro para você ver o que é que nós vamos fazer. Então a gente vai fazer a mesma história. Vamos criar aqui um eixo. Vamos ter aqui o nosso eixo polar. E vamos fazer cada representação para a gente entender como é o procedimento. Se eu tenho um eixo polar, eu vou ter aqui o eixo do π sobre 2. Vamos ter aqui o eixo do π. Vamos ter aqui o eixo do 3π sobre 2. Esse eixo aqui eu começo no zero, mas ele também termina no 2π. Em cima disso, dá para a gente fazer alguns eixos. Vamos fazer aqui o eixo do π sobre 4. Vamos fazer aqui o eixo também do 3π sobre 4. Aí aqui nós temos o eixo do 5π sobre 4. E vamos ter o eixo aqui
do 7π sobre 4. Como aqui a gente tem 2π, nós vamos criar dois eixos um pouquinho diferentes, que a gente fazer duas contas aqui. Vamos criar um eixo bem aqui, ó, um outro eixozinho aqui, que vai ser o eixo do π sobre 8, porque como é um arco duplo, vamos analisar aqui o π sobre 8. E vamos também fazer um outro eixozinho bem aqui, que é a divisão desse π sobre 4 com π sobre 2, tá? Então, se eu tenho 45 e esse outro cara aqui, já que eu tenho um π sobre 8, eu vou ter um outro eixo aqui, pessoal, que é para a gente poder fazer essa representação. Então, nós temos o 3π sobre 8, tá bom? Então, aqui a gente tem 22 graus e meio, aqui eu tenho 45 graus, aqui eu tenho... aqui eu vou ter 90 graus, né? E aqui eu tenho a metade de 90 e 45 graus, né? Então, a gente tem aí, se a gente for somar, 67 graus e meio, né? Aqui nessa divisão. E cada um desses caras vai gerar, eu fiz essa subdivisão e vocês vão entender na hora que a gente for tentar, na hora que a gente for construir aqui a nossa tabela. Então, na tabela a gente vai ver que tinha que ter a necessidade de fazer essa divisão. Então, vou fazer a tabelinha. Vou fazer uma tabela menor, porque eu só vou analisar apenas no primeiro quadrante. E tudo que acontece no primeiro quadrante vai acontecer nos outros quadrantes também. Então, primeiro, 0. O que acontece? Se for 0, quanto é que vai ser a conta aqui? Então, seno de 2 vezes 0 é seno de 0. Comprimento 0. Tá? Depois do 0, vamos para o π sobre 8. Π sobre 8, pessoal, é 22 graus e meio. Então, como é o dobro, o seno de 2 vezes 22 e meio é 45. E o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, quando eu pego o meu π sobre 8, eu vou ter 45 graus, que é raiz de 2 sobre 2, que nós estamos utilizando aqui uma aproximação de 0,7, né? Desculpa. De 0,7. Do π sobre 8, a gente vai para o π sobre 4. No π sobre 4, pessoal, no π sobre 4, a gente vai fazer aqui o seno de 2 vezes π sobre 4. Então, o seno de 2 vezes 45 é seno de 90. E o seno de 90 é 1. Ok? Então, continuando. Agora, vamos lá para o 3π sobre 8. 3π sobre 8. O seno de 3π sobre 8, ele é o seno de o seno de 2 vezes 3π sobre 8, ele fica 2 vezes 3π sobre 8, então fica 3π sobre 4. Então, fica o seno de 3π sobre 4. E o seno de 3π sobre 4, que é o seno de 135, ele é o mesmo seno de 45, ou seja, 0,7. A gente está utilizando. E vamos por último aqui, vamos analisar o π sobre 2. O π sobre 2 é o seno, como é 2 vezes o π sobre 2, fica o seno de π, que é 0. Bom, então, olha só o que vai acontecer aqui no nosso primeiro quadrante aqui. A gente analisou de 0 até π sobre 2, né? No primeiro quadrante, o que acontece? Então, vamos fazer a marcação novamente lá em verde, para a gente ver o funcionamento. No eixo 0 é 0.
No eixo π sobre 4 deu 0,7. Então, deu aqui. Fez um comprimento de 0,7. No π sobre 8 deu 0,7. No π sobre 4 deu 1. Comprimento um pouquinho maior. No 3π sobre 7 volta para 0,7. No que foi o 3π sobre 8 deu 0,7. No π sobre 2 voltou para o zero. Então, se a gente for... se nós formos aqui ligar os pontos, você tem esta curvatura aqui, pessoal. Tem uma curvatura fazendo isso, ó. Bom? Uma pétala de uma rosa. Que é a mesma coisa que acontece para cá, ó. Se você for também analisar os pontos, acontece isso. Se você for analisar os pontos também no terceiro quadrante, acontece a mesma coisa, ó. Se for analisar os pontos no quarto quadrante, também acontece a mesma coisa. Tá bom? Então, você tem aí, né, um trevo de 4 folhas, tá? Então, como isso é associado com pétalas, né, Isso tem um nome, tá? É chamado de rosácea. Então, todas as estruturas com esse formato são chamadas de rosácea. Ok? Então vamos lá, vamos continuar para ver como é que fica a nossa estrutura. Então vamos só colocar aqui o nome. Vou trocar aqui essa estrutura. É a estrutura de uma rosácea. Ok? Vamos continuar aí. 2. Transforme as expressões abaixo para coordenadas polares. Então, nós temos aí duas expressões. Observe que essas expressões estão no formato x e y e a gente quer passar para o formato polar. Portanto, para fazer esse passo, a gente vai fazer aquela mudança, né? Vamos ter que passar para a coordenada polar. Então, vamos ter que tirar todos os x e os y e transformar para o formato ρθ. O que a gente tem que lembrar aqui nesse procedimento, pessoal? Fazer assim. Note que vocês têm que notar? Que o ρ é a raiz quadrada de x ao quadrado mais o y ao quadrado. Nós colocamos lá na nossa definição. E se eu elevar isso aqui ao quadrado? O ρ ao quadrado nada mais é do que x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Nós temos também de lá que x é ρ cosseno θ. E o y é ρ seno θ. Então, nós temos essas essas três equações. Então, vamos ver como é que vai ficar aqui. Vamos fazer a substituição. No primeiro passo, eu tenho a expressão x ao quadrado mais y ao quadrado.
já coloquei bem aqui, é ρ ao quadrado. Ρ ao quadrado. Mas, depois eu tenho o x, que eu já tenho aqui também. É ρ cosseno θ. Igual. E por último eu tenho isso aqui, ó. Raiz quadrada de x2 mais y2, que eu tenho também, que é ρ. Observe, ó, que ficou em função de ρ e θ. É só arrumar a casa. Eu vou botar o ρ aqui em evidência no primeiro membro. Então fica ρ mais o cosseno θ. E aqui esse ρ, você pode dizer que ele é ρ vezes 1, né? Por que eu fiz isso? Porque a gente tem que lembrar que o ρ ele é uma expressão maior ou igual do que zero. Portanto, eu posso fazer aqui o corte. E aí eu fico que ρ mais o cosseno θ é igual a 1. Portanto, o meu ρ ele é 1 menos o cosseno θ. Ou seja, nós encontramos exatamente a letra A da primeira questão. Então, observe, ó, que essa transformação que nós tínhamos aqui no início é a equação no plano cartesiano. Então, a equação do plano cartesiano é essa para poder gerar aquela, o que nós consideramos de cardioide, a nossa cardioide. Tá? Então, aquela cardioide tem essa expressão aqui no plano cartesiano, que também tem a mesma, cardioide tem essa expressão no plano polar, né? Que é a expressão ρ igual a 1 menos cosseno θ. Tá bom? Então, foi essa transformação. Para o segundo passo. No segundo passo, a gente vai dar uma mexida, pessoal. Primeiro, a gente vai olhar para esse x elevado a 4 menos y elevado a 4 no formato fatorado. Então, a gente pode observar que esse cara aí, a gente pode olhar ele assim, ó. X ao quadrado menos y ao quadrado. Isso aqui é 2xy. Aí é que a gente usa uma propriedade básica, né? Que é o produto da soma pela diferença de dois termos iguais. Produtos notáveis, pessoal. Então, isso aqui a gente fica com x ao quadrado mais y ao quadrado, que multiplica x ao quadrado menos y ao quadrado. Ou seja, vem de onde? Produtos notáveis. 2 vezes x vezes y. Agora a gente vai começar a fazer as transformações. X ao quadrado mais y ao quadrado, nós já sabemos, é ρ ao quadrado, vezes. Aí aqui dentro desse parênteses tem x ao quadrado menos y ao quadrado. O x ao quadrado, se o x é ρ cosseno θ, o x ao quadrado é só levar tudo ao quadrado. Então fica ρ ao quadrado cosseno ao quadrado de θ. Menos o y ao quadrado fica ρ ao quadrado seno ao quadrado de θ igual a 2 vezes o x, que é ρ cosseno θ, vezes o y, que é ρ seno θ. Então, nós temos aí essas duas transformações, digamos assim, né? Aqui, pessoal, eu tenho ρ ao quadrado vezes, aqui eu tenho ρ ao quadrado também, ó, vou botar em evidência. Então, vou tirar também ρ ao quadrado e ficou cosseno ao quadrado θ menos seno ao quadrado θ igual ρ vezes ρ. Eu vou botar aqui também, ó, ρ vezes ρ é ρ ao quadrado. E vou deixar aqui 2, vou botar o seno para frente. Seno θ, cosseno θ. Pronto. Por que eu estou fazendo isso?
Porque agora é o momento que nós vamos fazer alguns cancelamentos. Vamos cancelar ρ ao quadrado daqui com ρ ao quadrado. Esse cara aqui dentro é uma transformação trigonométrica, é chamado de cosseno de 2θ. Este cara aqui também é uma transformação trigonométrica, é chamado de seno de 2θ. Ok? Fizemos essas duas transformações. Com isso, ficamos com ρ ao quadrado, cosseno de 2θ, igual ao seno de 2θ. Portanto, o ρ ao quadrado, ele é o seno de 2θ sobre o cosseno de 2θ. Que isso aqui, pessoal, nada mais é do que tangente de 2θ. Então, eu estou dizendo para você que ρ ao quadrado é igual a tangente de 2θ. Então, basicamente é isso. Tá bom? Então, essa é a nossa expressão. Eu quero tirar esse radical. Posso tirar esse quadrado e passar para lá? Pode, não tem problema nenhum. Tá? Se você tirar esse quadrado e passar para lá, você só tem que lembrar que você vai ter um mais ou menos, né? Mais ou menos raiz quadrada de 2θ. Tá? E aí você tem que entender que quando você tem isso, pessoal, né? Quando você faz uma angulação e você quer pegar um valor negativo, você pega no sentido contrário do eixo polar, tá? Então, só um exemplo, né? Se eu tivesse, como aqui vai ter um mais ou menos, e vamos supor que você tem aqui é o teu eixo polar. Aí você faz aqui um comprimento, você faz uma angulação θ e um comprimento ρ, tá? Daqui para cá vai ser ρ. E o que seria esse sentido para cá, ó? Tá? O sentido para cá seria o menos o ρ, tá? Você espelha ele no sentido contrário. Então, é isso. Embora tenha o mesmo comprimento, mas ele teria uma representação negativa pelo outro lado, tá? Aí você teria, em termos de angulação, né? Teria θ mais 180, né? Você estaria somando o θ aqui mais esse 180 aqui, ó. Essa volta até aqui, né? Ó. Seria θ mais π, que é 180. Para chegar no menos ρ. Tá? Só para a gente, como apareceu aqui mais ou menos, é interessante a gente analisar isso. Então, como eu já tinha comentado, é interessante a gente falar também nas áreas em coordenadas polares, né? Você viu lá que apareceu uma rosácea, apareceu uma cardioide, tudo isso tem uma área dentro, então é interessante que a gente calcule essas áreas. Então, se a curva polar é ρ igual a ρ em função de θ, né? Onde esse ρ tem que ser maior ou igual do que zero, contínua no intervalo AB, seja o conjunto de todos os pontos ρ, θ, do plano polar, onde esse θ vai variar de alfa até beta, e o ρ, que é o comprimento, vai ficar variando de zero até a função ρ de θ. Então, temos o seguinte. Então, é isso que nós temos, né? Então, você tem aqui, obviamente, nosso eixo polar, né? Aqui, né? Então, nosso eixo polar. Este ponto aqui é o nosso ponto de origem, tá?
E aqui é a nossa região A, ó, que é a região de todos os pontos formado por ρ θ. E a gente quer calcular essa região. E essa região, você tem que entender que ela tem uma variação em termos de angulação. Então, quando ele fala esse ângulozinho é θ, então aqui eu posso estar representando ele aqui, ó. Esse é o meu alfa e esse aqui é o meu beta, tá? E eu tenho uma variação. Ah, quer dizer então que o meu θ, que está aqui, né, ó, é simbolizado por essa linhazinha, que é o ângulo θ, ele está aqui dentro, está variando de alfa até beta. Então tem esta variação aqui. Ah, como é que faz isso? Então assim temos que a área da região é a seguinte. Então a área vai ser meio da integral de alfa até beta de ρ ao quadrado de θ. Então esta é a nossa fórmula para que a gente consiga calcular as áreas. Vamos fazer um exercício. Terceiro, calcule a área da região limitada pelas curvas dada em coordenadas polares. Nós temos duas curvas aí. A primeira nós temos uma curva que é a curva ρ ao quadrado cosseno θ. E a segunda nós temos aí a curva 1 menos o cosseno θ. Essa aqui, pessoal, tá? Só para a gente entender, né? Vocês já entenderam lá na primeira questão como é que faz a construção. Aqui eu só vou colocar o gráfico para vocês entenderem como é o funcionamento desse gráfico. E ele funciona mais ou menos assim. Então a gente vai tracejar aqui o meu eixo polar. Então vou deixar aqui. Vou tracejar aqui as linhas do 90 graus. Tá? E aí ele tem, e vou tracejar aqui também, né? Então ele faz uma curvatura mais ou menos assim. Cá. Ele faz uma outra curvatura para cá, tá? Então este ponto aqui é um ponto máximo, que é 1. Aqui um ponto aqui também, que é o menos 1. Esse aqui é o nosso ponto de encontro. Então, o que acontece? Então, ele está saindo aqui, ele começa aqui no 0. Aí, de 0 até 90 graus, lembrando que isso aqui é 90, né? Que a gente está em 0, 90, 180, 270 e volta para 2π. Então, de 0 a 90 ele faz essa curvatura, de 90 a 180 ele faz essa outra curvatura, de 180 a 270 faz a curvatura de baixo, e de 270 a 2π ele faz a outra curvatura de baixo. Então ele faz um percurso de 0 a 2π. Tá? Eu posso integrar de 0 a 2π todinho, se eu quiser. Ou então eu posso, já que eu quero a área, eu quero toda essa área. Eu quero essa área todinha aqui, ó. Tanto daqui quanto daqui, tá? Essa área de cima é igual à área de baixo, embora na construção, aqui por erro de construção, pareça não ser, mas é idêntica, tá? A área de cima é a mesma área de baixo. Então, eu posso fazer o seguinte. Aqui eu vou chamar de área 1, aqui área 2, aqui embaixo área 3 e aqui área 4. E eu sei que todas essas áreas são iguais. Então, qual é o nosso intuito? Calcular a área 1 e a minha área total eu multiplico por 4, já que todas as áreas são iguais. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, inicialmente, vamos calcular a área 1. E a área 1, pessoal, vai variar de 0 até 90, que é só a parte de cima. Então, vai ficar meio, pela fórmula, da integral de alfa a beta. Qual é a alfa beta? É a variação. Qual é a nossa variação? De 0 até 90. Né? Aí a gente continua, porque ele coloca pra gente que é o ρ ao quadrado, tá?
pela forma. Vou deixar assim. Aí ρ ao quadrado de θ. Continua. Então, é meio da integral de 0 a π sobre 2. Quem é ρ ao quadrado? Tá bem aqui, ó. Cosseno de θ. Cosseno de θ. Tá bom? Continuando. Meio. Quem é o cosseno de... Ah, de θ. Esqueci o de θ aqui. Quem é o cosseno de θ, pessoal? A integral do cosseno de θ é o seno de θ. Variando de 0 a π sobre 2. Aí a gente vai aplicar aqui o famoso teorema fundamental do cálculo. Então, meio. Como tem, eu sei que no zero o seno zero, então não precisa, aplica só em cima. Então, fica seno de π sobre 2. Mas o seno de π sobre 2 é 1. Então, fica meio vezes 1, que é meio unidades de área. Lembrando que a gente está calculando uma área. Então, eu encontrei a área 1. Mas eu não quero a área 1, eu quero a área total. A área, mas sei que a área total é 4 vezes a área 1. Então, vai ser 4 vezes meio. Portanto, 2 unidades de área. Então, isso quer dizer que esta área desta figura aí é 2 unidades de área. Tá? Isso também tem um nome, essa figura, tá, pessoal? É chamada de lemniscata. Tá bom? Então, isso são as nossas lemniscatas. Depois vocês dão uma procurada também, importante, né? Ver o que significa as lemniscatas. Então, vou só colocar aqui. Isso aqui é chamado de lemniscata. Tá? Então, lemniscata. Nossas lemniscatas. Continuando. Vamos fazer agora aqui a letra B, né? Então, nós já sabemos qual o formato da letra B. A diferença é como eu estou fazendo 1 menos o seno, então eu tenho que ver aí a estrutura, tá? Como é o formato como é o formato do 1 menos seno. Então, só para a gente relembrar, ele vai ter esse seguinte formato aqui. Vai ter ele também é uma cardioide, como a gente já tinha comentado. A diferença é que, como é seno, o coração está em pé, tá bom? Essa é a diferença. Então, vamos traçar aqui as linhas do eixo polar. Depois a linha aqui do π sobre 2 e do 3π sobre 2. Bom? E este coração está em pé. Então, ele vai fazer mais ou menos assim, ó. Ok? Onde esse ponto aqui é um ponto máximo, aqui, ó. 2. Tá? E aí, a gente sabe que esse aqui é o eixo polar, né? Então, ele vai variar aqui de 0, π sobre 2, aqui no π, aqui o 3π sobre 2, e ele volta para o 2π. E a gente quer saber esta área deste coração todinho. Aqui a gente tem que tomar cuidado. Por que eu tenho que tomar cuidado? Porque se você for analisar,
A área de cima, se eu fosse calcular só a areazinha de cima aqui, só esse pedacinho bem aqui, ó, e querer multiplicar por 4, ia dar errado, porque não é a mesma coisa, tá? Então ele percorre aqui, depois ele vem para cá, depois ele faz a curva aqui e faz a curvatura aqui. Então, o interessante mesmo, já que eu quero a área deste coração inteiro, é fazer de 0 a 2π, que é o percurso dele inteiro, tá bom? Então a gente vai fazer mesmo a integração de 0 a 2π. Portanto, a área aqui é meio da integral de 0 a 2π. É do ρ ao quadrado, mas quem é o ρ ao quadrado? É 1 menos o seno de θ ao quadrado, dθ. Vamos fazer agora o que significa a expressão. Eu vou fazer a continha aqui do lado, para a gente não perder muito tempo ali, ó. Eu tenho 1 menos o seno ao quadrado. O que é isso? Vamos desenvolver. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então fica 2 vezes o seno de θ, mais o quadrado do segundo, mais o seno ao quadrado de θ. Então, isso aqui vai ficar 1 menos 2 vezes o seno de θ, mais o que é o seno ao quadrado de θ? Aí a gente usa uma transformação. Ele é meio menos meio do cosseno de 2θ. Ficou imprensadinho, mas ele é cosseno de 2θ. Então, ele vai ficar 1 mais meio, 3 sobre 2, menos 2 vezes o seno de θ, menos meio cosseno de 2θ. Então, essa é a transformação. A gente vai voltar para cá para poder fazer a substituição. Então, a área é igual a meio da integral de 0 a 2π de 3 sobre 2 menos 2 vezes o seno de θ menos meio cosseno de 2θ dθ, tá? Agora a gente vai fazer a aplicação. Vamos fazer a integração e já fazendo a aplicação. Então, a área vai ser igual a meio. Vamos lá. A integral de 3π sobre 2 é 3π sobre 2 θ. Estamos integrando em relação a θ. Menos a... Estou integrando o seno. Então, quem foi que eu derivei para dar o seno? Foi menos o... Derivei menos o cosseno. Como tem um menos, vai ficar mais. Então, mais 2 vezes o cosseno de θ. De novo, eu tenho o cosseno, mas eu derivei, foi o seno. Quem foi que eu derivei para poder chegar? Foi o seno. Então, fica menos meio. Como tem esse 2, né? Por regra de integração, esse meio tem que sair também, pela regra da cadeia. Aí fica seno de 2θ, variando de 0 até π. Desculpa, de 0 a 2π a variação. Vou apagar aqui que o 2π ficou ruim ali.
de 0 a 2π. Vamos voltar para cá. Então, a área vai ser igual a meio. Agora vamos fazer as aplicações. Ó, aplicando 2π, já vamos fazer as contas aqui. Então, primeiro fica 3π, 3 sobre 2 vezes π, desculpa, vezes 2π. Três sobre 2 vezes 2π, aplicando em 2π. Continuando, mais. Aí vamos aplicar no cosseno. Cosseno de 2π é zero, então zero. Seno de 2π também é zero, então zero. Zerou tudo isso aqui. Se eu aplicar no 2π, ó, cosseno de 2π, zero. E aqui é seno de 4π, zero também. Então, não tem o que colocar. Agora vamos para o zero. 3π sobre 2 vezes zero, zerou também. 2 vezes o cosseno de zero é 1. Então, ó, é 2 vezes o cosseno de zero, que é 1. Então, fica 2. Como a gente estava pegando pelo negativo, isso vai ficar um menos. Então, fica menos 2 na nossa conta. Menos 2. E agora vamos para o zero. Então, se a gente multiplica menos 1/4, né? Porque isso aqui é 1/4, vezes o seno de 2 vezes 0 é seno de 0 é 0. Então, para a gente aqui também fica 0. Portanto, na nossa conta, ele fica menos 2 daqui. Só que quando a gente coloca o cosseno de 2 vezes 2π, ele fica mais 2. Então, eu vou deixar aqui. Vou deixar esse mais 2 do primeiro, porque 2 vezes o cosseno de 2π vai dar mais 2, e menos 2 do segundo. Tá? Então, só repetindo novamente a nossa conta. Ó. Eu apliquei tudo isso aqui em cima. Então, fica 3 sobre 2 vezes 2π, mais 2 vezes o cosseno de 2π. O cosseno de 2π é 1. Então, fica 2, o 2 positivo. Aí, aqui fica seno de 4π, que é 0. Zerou. Então, não tem conta. Agora, vamos aplicar menos, aí no zero. Aí, no θ 0, 0. Aqui fica menos 2 vezes o cosseno de 0, fica menos 2. E aqui o seno de 0, que é 0. Então, essa é a nossa conta. Como esse cara aqui, ó, posso fazer alguns cancelamentos. Esse cara cancela com esse. Esse 2 daqui cancela com esse daqui. Então, a área vai ficar meio vezes 3π. Portanto, a nossa área vai ser igual a 3π sobre 2 unidades de área. Unidades de área. Então, quer dizer que a área desta cardioide vale 3π sobre 2 unidades de área. Pois, pessoal, e aí a gente finaliza a nossa aula e até a próxima. Continue estudando, fazendo as atividades lá no